Uso a tribuna, não poderia deixar de fazer no dia de hoje, porque quero comentar de forma muito tranquila e muito positiva o resultado da votação de ontem de duas MPs com as devidas alterações feitas em entendimento na comissão mista e depois no plenário da Câmara e também aqui no Senado. Primeiro, comento rapidamente a MP que contempla os trabalhadores da área rural, os agricultores, os camponeses, aqueles que dedicam de sol a sol, como a gente fala, o seu tempo, a sua vida, a sua estrutura, para que o alimento chegue à mesa de toda a nossa gente. Decisão correta, mediante as mudanças feitas na MP, assegurando, então, que os emplacamentos para os veículos, como tratores, colheitadeiras, na área rural, não terão que ter uma taxa extra para poder circular na produção da propriedade. Enfim, se chegou a um entendimento, para mim, mais do que positivo. A segunda questão, senhor presidente, foi a votação no dia de ontem, depois de um debate acirrado, faz parte do processo democrático, a divergência, e a construção pela maioria no voto do que for a vontade do parlamento e que corresponda, claro, eu, no meu ponto de vista, sempre à vontade da maioria do nosso povo, da nossa gente. Eu, mais uma vez, reafirmo aqui que não tem nenhuma procedência os argumentos que foram colocados, não importa se foi na imprensa, se foi num debate fora do espaço do Congresso, ou mesmo aqui dentro do Congresso, dizendo que assegurar uma política de salário mínimo com inflação mais PIB e assegurar para aqueles outros 30% de aposentados, que chega a 27%, que ganham mais que o mínimo, a mesma política vai quebrar a Previdência ou vai dar um rombo ou um gasto, como disseram. No primeiro momento falaram em 40 bi, depois vieram para 20, depois vieram para 10, agora estão em 5 bi. Mas mesmo 5 bi é improcedente. E vou mostrar aqui o porquê. O PIB de 2014, que vai ser pago pela atual política só em 2016, foi 0,1%. Vai corresponder esse de impacto nas contas da Previdência de 225 milhões. O PIB de 2015, que será pago somente em 2017, pago entre aspas, foi 0%. Então, o resultado aqui é zero, impacto zero nas contas da Previdência. O PIB previsto, e vamos torcer para que seja isso até, para 2016, pago em 2018, será de 0,7%, total de 1,7 bi. Como vemos, em nenhum momento aqui tem 5 bilhões de gasto ano. Tem 225 milhões em 2016, 0 em 2017, 1,7 em 2018, em torno, se o PIB de 2017 for em torno de 1,5%, podemos ter, então, 3 bi. Mas nenhum desses casos chegou aos falados 5 bi por ano. Então, eu fico, mais uma vez, aqui desafiando aqueles que colocam, aí sim, para mim, de forma irresponsável, números nas ruas e que, com isso, pensam que vão confundir a população. Não vão. Os dados virão aqui na tribuna e dados calculados pela Anfip, pela FENAFIS, pelo Diese, enfim, são dados confiáveis. E digo mais, tomara que o PIB suba além da previsão aqui. Que se o PIB aumenta, o Produto Interno Bruto sobe, consequente isso, a produção que foi colocada no mercado foi vendida, mais pessoas compraram, mais gente trabalhou, mais produção e a receita da própria Previdência aumenta.
Então, é com essa tranquilidade, com esses dados, de forma muito direta, sem nenhuma enrolação, que eu gostaria de fazer mais um pedido aqui, como fez na questão do fim do fator, que avançou em parte, pelo menos 2 anos, depois de 15 anos de batalha, nós não teremos mais o famigerado fator no pescoço do trabalhador e da trabalhadora, porque vai valer a fórmula 85-95, que vai permitir, então, que a mulher se aposente aos 55 anos de idade com 30 de contribuição e o homem aos 60 de idade com 35 de contribuição. Fiz o apelo naquela oportunidade quase todos os dias, de forma decrescente, para que a presidenta Dilma não vetasse a matéria. Vetou e encaminhou para cá uma medida provisória que é o meio termo e que está sendo discutida amplamente na comissão correspondente. Vossa Excelência, senador Jorge Viana. Me permite, eu estou lembrando de questionamentos que eu tenho recebido em casa, nos outros lugares, andando, de pessoas falando, olha, vocês explicaram muito mal essa história do 85-90. Parte agora, pessoas que trabalham como domésticas, pessoas simples do nosso povo, que trabalham, que labutam, estão entendendo que agora só aposenta com 85 anos e o homem com 90. E Vossa Excelência, que tem sido um baluarte na luta pelo direito dos aposentados, pelo direito dos trabalhadores, que a gente aqui reconhece e admira, eu acho que é bom, inclusive, aproveitar aqui Rádio Senado, TV Senado, fica bem claro. As pessoas não entendem que... Porque fala assim, agora é 85-90. Não, agora vai ter um intermediário. As pessoas logo fazem. Então, agora uma mulher para aposentar com 85 anos e um homem com 90. Aí fica meio difícil chegar na aposentadoria, né? Claro. Queira Deus, todo mundo tem a vida longa, mas aí vai para aproveitar o quê, né? Então, é muito importante, eu até te peço, porque eu sei que não tem nada disso, é uma soma do tempo de contribuição com a idade para homens e tempo de contribuição somado com a idade para mulheres. E é fácil de entender desde que pare um pouquinho para prestar atenção. Eu gostaria de te pedir que você, mais uma vez, esclareça o que é que era a fórmula e agora o meio termo, que no fundo é uma busca de fazer algo para uma transição futura. Vossa Excelência tem toda a razão e Vossa Excelência, quando levanta essa questão e pede que eu pausadamente repita esses dados, eu farei com enorme satisfação, porque sei que a confusão existe mesmo. Vossa Excelência tem toda a razão. Como é que era com o fator? Com o fator, tanto homem como mulher, para se aposentar com salário integral, somente com 87 anos de idade. 87 anos de idade. Somente aí. Só aí teria a confusão é tanta, e você não fez bem agora em fazer essa parte, somente com 67 anos de idade, ou seja, teria que ter 67 anos de idade. Como é que passou a ser a partir da medida provisória que está em plena vigência? Mulher, vejam bem, em vez de 67, vai se aposentar com 55 anos de idade. Com 55, claro, 55 anos de idade e 30 de contribuição. 55 mais 30 é 85. Aí que surgiu o número 85, que fortalece uma idade mínima e, ao mesmo tempo, exige um tempo de contribuição. Então, a mulher agora, se quiser, quem está nos ouvindo nesse momento, se tiver 55 anos de idade e tiver 30 de contribuição, pode encaminhar o seu benefício. Integral. 30 vai receber salário integral. Mas digamos mais ainda, como a fórmula é 85-95, digamos que ela tem que ter os 30 de contribuição. Se ela tiver 31 de contribuição, vai se aposentar com 54, porque a soma vai dar também 85. O que ela não pode deixar de ter é o tempo de contribuição, o mínimo é 30. Se tiver 32 de contribuição, vai se aposentar com 53. É isso, o homem que ia ter que trabalhar até os 67 anos para ter a aposentadoria integral, agora não. Ele poderá, aos 60 anos, com 35 de contribuição, se aposenta integral. Mas digamos que ele tenha 36 de contribuição, vai se aposentar com 59. O importante é a contribuição feita, porque é como uma poupança. Eu sempre digo que a Previdência não é do governo, não é de ninguém, ela é nossa.
É uma poupança que nós fizemos e o cálculo atuarial da fórmula 85-95 assegura que ninguém mais vai se aposentar sem ter efetivo, a não ser especial, claro, contribuído 35 homens e 30 mulheres e com idade mínima. Mais uma vez, Vossa Excelência é do PT, orgulho o nosso PT do Rio Grande do Sul e todos nós, eu também sou do Partido dos Trabalhadores. Vossa Excelência sabe que nesses tempos de boatos, de essa coisa desse mau humor e esse inconformismo de alguns, até com o resultado de eleição, é corriqueiro espalharem Brasil afora que não, agora com Dilma, com o PT, com o Partido dos Trabalhadores, para aposentar agora tem que ter 85 anos a mulher e 90 homens. Isso é corriqueiro nos rincões brasileiros. Por isso que é muito importante nós falarmos aqui, não tem absolutamente nada. A proposta da MP 85-90 não tem nada a ver com a idade, é somar simplesmente tempo de contribuição da mulher. Contribuiu 30 anos e tem mais 55 anos, ela... Perfeito. É isso. Está atendida. E aí se aposenta, e a fórmula é essa. E para o homem, não tem nada que chegar a 90 anos para se aposentar. Pode até aposentar com 59, 60 anos. Se ele tiver 36, 37 anos de contribuição, vai se aposentar, claro, aí tem que ver com que idade com 58, 59, conseguiu provar, porque o tempo isso é para garantir os que começaram a trabalhar mais cedo, de forma tal que desde que ele tenha contribuído 35 anos, ele vai se aposentar na soma do 95. Né? E aí tem uma questão fundamental, o fim do fator previdenciário, que estendia o tempo, porque exige uma idade mínima para que a pessoa se aposente, ele está sendo substituído por uma forma que é melhor. Claro. Pelo menos em 5, 6, 7 anos, ela é melhor do que o fator previdenciário. Com certeza absoluta. E agora vamos ver a mediação. Entrou a chamada fórmula de progressão. Essa progressão vai ser amplamente discutida na comissão, aqui no plenário, até chegarmos no entendimento. Eu sei que as próprias centrais estão discutindo no fórum criado pela presidenta, para ver qual vai ser efetivamente essa progressão. Temos 2 anos, praticamente, para fazer esse ajuste, porque nos primeiros 2 anos fica 85, 95, depois que entrará a forma de progressão. Eu acredito que é possível se chegar num acordo positivo, sem nenhum prejuízo para os trabalhadores, consequentemente, aqueles que vão se aposentar. Mas é bom lembrar que isso é para quem vai se aposentar. Quem já está aposentado, para mim, nesse momento, o mais importante é a votação que fizemos aqui ontem. Porque essa votação cria, pelo menos, uma expectativa, e eu acredito muito nesse país, que esse país vai dar a volta por cima, nós vamos voltar a crescer, o PIB vai aumentar, e se o PIB aumentar, naturalmente, o aposentado vai ter o reajuste real acompanhando o crescimento do PIB, como foi nos bons tempos do salário mínimo. Nós tiramos o salário mínimo de $60 para em torno de $300. Então, nesse momento em que aquele que ganha mais que o salário mínimo não tinha sido olhado, foi olhado agora. E eu espero que a gente consiga, nesse diálogo permanente que vamos manter aqui no Congresso, no Executivo, que não seja vetado esse artigo para garantir que o aposentado que fica acima um pouco do salário mínimo, que a ampla maioria não passa de 3, 4 salário mínimo, raras exceções que chega a 5 ou 6, eles possam ter o reajuste acompanhando o crescimento do salário mínimo. Senhor presidente, além desse registro que fiz, cumprimentando todos aqui, independente da forma que votaram, é bom dizer, presidente, esse esclarecimento é importante, que houve uma discordância numa emenda, mas todos aqui votaram pelo projeto da forma que estava colocado. Que não fique nenhuma dúvida, eu aqui quando fiz a defesa, o que eu pedi? Que não fosse um debate de situação ou oposição. Então, o corpo do projeto que veio da Câmara dos Deputados, todos votaram a favor, tanto que a votação foi simbólica. Houve discordância numa emenda, que nós encaminhamos contra, e aí cada um, claro, votou com a sua consciência naquele momento do debate. Segunda questão, senhor presidente, eu quero cumprimentar aqui a juventude brasileira, que tem realizado inúmeros encontros no país para debater a conjuntura,
a política econômica, a reforma política, a responsabilidade penal, se é 18, é 16, ou se é mais ou é menos, e também tem discutido e participado ativamente dos encontros que eu venho realizando nas assembleias legislativas de todos os estados. Me impressiona positivamente a presença da juventude. Por isso, vou ler aqui, eu que já tive encontro da juventude das mulheres, aqui eu quero ler uma carta que recebi da juventude masculina do Brasil, chamado Jumas. O Jumas é parte do movimento apostólico da Igreja Católica e está presente em todo o mundo. Eles atuam no Brasil há 60 anos. Na carta, eles contam que durante a realização do 8º Fórum Nacional que estiveram reunidos aqui na capital federal, discutiram a responsabilidade do jovem frente aos desafios do Brasil. Eles ponderam que nos últimos anos a geração deles presenciou muitas manifestações públicas, inquietações sociais e reclamações sobre a situação política do país. A reflexão que eles trazem é muito, muito positiva, pois ela pontua que muitos gritam e apontam os grandes escândalos, enquanto as pequenas corrupções, nossas atitudes incoerentes tornam-se a cada dia como se fosse uma coisa normal, e aí que começam depois para os grandes escândalos. Essa é uma ponderação muito importante da nossa juventude. É lógico que os grandes escândalos precisam ser encarados, enfrentados e os culpados punidos. O importante é que a consciência pessoal leve cada um a olhar para o seu comportamento, para as suas atitudes cotidianas, suas escolhas, seu proceder. Quero aqui agradecer à juventude brasileira, a esses jovens que dizem compartilhar o mesmo sentimento de amor à pátria que nós, independente da idade, temos. Agradeço pelo apoio que eles registram, o comprometimento que tenho mantido em relação às frequentes tensões, sempre ao lado da juventude, mas também dos idosos, aposentados, pensionistas ou não. Eles dizem na carta que me encaminharam que estão orando, estão se mobilizando no sentido de ajudar os políticos brasileiros para que tenham cada vez mais uma conduta ilibada, que cada vez mais se preocupem com o conjunto da população desse país. Podem estar certo que isso muito me alegra e fortalece o nosso bom combate dentro e fora do Parlamento. Senador Jorge Viana, o último encontro que tive, que fui a 9 estados, foi em Pernambuco. Eu fiquei impressionado com a presença da juventude. E foi lá que eu recebi essa carta de apoio, no sentido de que a gente faça uma efetiva reforma política, que se faça um verdadeiro pacto federativo, que se faça uma discussão séria e não se aceite o projeto de terceirização que veio da Câmara dos Deputados, que se debata, assim, com profundidade, medidas de combate à impunidade e à corrupção, mas também eles apontaram que é um equívoco achar que botar criança na cadeia vai resolver a questão da violência no Brasil. Lugar de criança é na escola. Por isso, a questão de só diminuir a idade para responsabilidade penal não resolve. Achar que vão passar para 14, depois para 12 e depois para 8, daqui a um pouco vai chegar a 6 anos de idade, achando que lugar de criança é na cadeia. Isso não resolve e fico feliz de receber a carta da juventude que vai nesse sentido. Por fim, senhor presidente, quero ainda fazer um outro registro, porque recebi documento do presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, senhor Evandro Guimarães. Essa organização reúne empresas e entidades que têm por objetivo promover a melhoria no ambiente de negócios, estimular ações contra a evasão fiscal, informalidade, falsificação e outros desvios de conduta. Nessa carta, eles fazem um alerta para a questão do contrabando,
que, segundo essa entidade, tem se agravado nos últimos anos e tem afetado diretamente a economia brasileira. Para melhor mostrar o que eles querem dizer, aqui vão alguns números, senhor presidente. 100 bilhões de reais é o prejuízo estimado causado pelo contrabando por ano. 100 bilhões de reais, o equivalente a 1,4 milhão de casas populares. Cada caminhão carregado de cigarros paraguaios equivale ao valor de mais de uma centena de viaturas policiais que poderíamos estar comprando. O faturamento no contrabando proveniente do Paraguai representa o equivalente à 17ª maior empresa do país. Em 2014, mais de 30 mil pessoas foram indiciadas após operações de combate ao contrabando. Enfim, o Instituto Brasileiro de Ética afirma que o contrabando está roubando a capacidade de investimento de grande parte das empresas brasileiras. Cada produto fruto do contrabando que entra no Brasil representa diminuição dos empregos, evasão fiscal e prejuízos diretos para a saúde, o bolso e a segurança dos nossos trabalhadores. Eles pontuam que produtos de diversos setores entram livremente no país sem certificação e sem recolher impostos. Aí dão alguns exemplos: brinquedos, cigarros, medicamentos, óculos e roupas. Somente o contrabando de cigarro paraguaio significou, só no ano de 2014, senhor presidente, uma evasão de ICMS na ordem de 4,5 bilhões. Isso dá para pagar o gasto até 2020 do reajuste que aprovamos aqui dos aposentados. Só isso. Nem estou falando dos outros 100 bilhões, porque pontuei mais na frente. A organização pontua também que o contrabando estimula a violência, está associado, todos nós sabemos, ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro. Eles apontam que precisamos de medidas concretas para resolver essa grave questão. Por isso, senhor presidente, alguns pontos que eles levantaram, aqui eu coloco para análise desse Parlamento, do Senado da República. Primeiro, reforçar a segurança nas fronteiras com inteligência, tenacidade, vontade política e administrativa para proteger o mercado interno e legalizado. Criar uma agenda positiva Brasil, uma agenda positiva Brasil-Paraguai, para permitir ao país vizinho que possa se desenvolver sustentavelmente sem usar das atuais práticas não recomendáveis, entre aspas, de exportação de mercadorias irregulares de diversas formas aqui, tirando emprego e divisas dos trabalhadores e empreendedores do país. Avaliar a correlação entre a carga tributária dos diferentes produtos e o contrabando. Em vários produtos, a incidência de tributos é o que torna o produto contrabandeado precisa ser levado em consideração pelas autoridades, porque com isso estaremos trazendo prejuízo para o empreendedor nacional. O Instituto Brasileiro da Ética da Concorrência está convidando a todos para fazer parte de uma campanha efetiva, um movimento em defesa do mercado legal. Eles lembram, senhor presidente, que essa campanha viria no sentido de esclarecer a população sobre os riscos dos produtos contrabandeados e sobre o prejuízo dessa atividade criminosa para o nosso país. Junto à correspondência que recebi, o Instituto enviou suplemento com a cobertura especial do seminário realizado, inclusive pela Folha de São Paulo, nos dias 18 e 19 de março deste ano, no qual o tema contrabando foi debatido amplamente por convidados especiais. Complementando, senhor presidente, no suplemento são abordados muitas das informações que já foram levantadas pelo Instituto.
Nele, os executivos apontam a alta carga tributária como incentivo para o comércio ilegal e os especialistas citam a falta de integração regional eficiente para coibir o problema contrabando. Nós sabemos que os impostos são altos e que muitos consumidores compram produtos ilegais em virtude disso. Segundo dados de 2013 da Organização Econômica OCDE, o Brasil tem a maior carga tributária da América Latina. Creio que é bastante válida a campanha do Movimento em Defesa do Mercado Legal, sugerido por esse instituto, chamado Brasileira da Ética da Concorrência. Sem dúvida, senhor presidente, o contrabando é um grande problema, grave, que acaba afetando a vida de todos os brasileiros. Senador. Precisamos... Só um minutinho, senador, eu passo ao Vossa Excelência. Precisamos encontrar meios de resolvê-lo. Precisamos, sim, reforçar a segurança nas fronteiras, mas precisamos também rever a nossa carga tributária. Senadora Ana Amélia, faço esse pronunciamento com muita tranquilidade, porque às vezes as pessoas têm a mania de dizer que eu venho aqui só defender os trabalhadores. Claro que defendo os trabalhadores, os aposentados, os discriminados, com muita coerência e com muita força. Mas também é essa a nossa obrigação, de, dialogando com os empreendedores, com os empregadores, apontar caminhos para que a gente possa atender propostas como o fim do fator, reajuste de aposentado, investimento em saúde, em educação, em segurança e mostrando onde é que está a fonte de recurso. Senador Paim, eu queria apenas endossar e cumprimentá-lo pelo pronunciamento. O contrabando hoje, só cigarros, que é o produto de maior e mais alta carga tributária no país. Praticamente, eu diria, 90% do produto é imposto. Exagerando um pouco, mas é por aí. E o contrabando já está hoje mais de 30%, o contrabando de cigarros. Nós, o senhor, eu, somos de um estado em que a produção de tabaco e a indústria que trabalha nesse setor, ela tem um peso muito, muito significativo na geração de emprego e renda. Considerando também que tabaco é a maior parte exportado. Então, 85% do tabaco produzido é exportado. E a agricultura familiar, tipicamente familiar. A renda na região ali de Santa Cruz do Sul, Candelária, Sinimbu, toda esta região, Venâncio Aires, é baseada na produção de fumo. Então, a agricultura familiar, associada também à geração de empregos, que muito bem destaca Vossa Excelência, e o contrabando, que prejudica todos os aspectos, até porque não se sabe que tipo de produto é esse que está sendo consumido aqui no mercado brasileiro. E só para terminar, senador Paim, Vossa Excelência tem toda a razão. Nós ouvimos a Polícia Federal num debate quando discutimos a questão do crack, do tráfico de drogas. A Polícia Federal, da área de entorpecentes, declarou o seguinte: se dobrasse o investimento na área da fronteira, nessa região, eles triplicariam a apreensão de drogas na mesma região. Imagine o contrabando, como seria evitado se tivesse esse investimento. Então, parabéns a Vossa Excelência. Vossa Excelência aborda um tema que interessa extremamente, não a economia só do nosso Estado, mas a economia do país. Obrigado, senadora Amélia. Nesses 30 segundos, porque eu já tinha praticamente concluído e fiz questão de ter a parte de Vossa Excelência, eu só queria dizer que os fiscais da Previdência nos mostram, os auditores fiscais, não só da Previdência, os auditores fiscais, e lá está embutidos os fiscais da Previdência, me demonstraram que se aumentar o número de auditores, eles aumentam quase em 500 bilhões a receita desse órgão no longo de 5 anos, ou seja, algo em torno de 100 bilhões por ano. Isso dados que eles me passaram em documento, que inclusive eu encaminhei ao Ministério correspondente para que hajam as contratações desses profissionais. Eles pagam o seu salário e a arrecadação aumenta em muito para resolver grande parte das querelas que aqui nós acabamos discutindo no mundo do trabalho, dos aposentados, dos pensionistas, do Aeros, por exemplo, que estão esperando ainda a decisão
O Congresso acabou não deliberando no dia de ontem e ficou para a semana que vem. Eu espero que a semana que vem a gente delibere de forma definitiva sobre os vetos e vote o projeto do Aéreos, que é fruto de um amplo acordo do senador Jorge Viana. A própria presidenta mandou para cá o projeto só não pode ser votado, embora todos concordam, porque tem alguns vetos que antecedem a votação do projeto do Aéreos. Era isso, obrigado, senhor presidente.